sejam bem-vindos a mais um podcast falando sobre os ministérios de Cristo para a igreja. E hoje tem um tema muito interessante, que é o pastor de pequeno grupo. O pastor, o líder, coordenador, aquele que ama pequenos grupos, sejam eles em forma de modelo evangelístico, seja ele em forma de um departamento, de um ministério, é o que nós vamos falar hoje. E eu tenho a alegria de receber aqui hoje duas pessoas maravilhosas, mestres da igreja, que é o pastor Sérgio e a pastora Adriana. Pastor Sérgio, a paz do Senhor Jesus, que prazer poder falar com o senhor hoje e ter aqui também a presença da pastora Adriana. Primeiro, pastor Sérgio, como é que o senhor está? A paz do Senhor, apóstolo, a paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. É um grande prazer estar aqui novamente, falando um pouco das coisas de Deus. É maravilhoso nos reunirmos e divulgarmos a mensagem do Senhor. Fique conosco, nós temos com certeza um período abençoado nesse momento aqui, em nome de Jesus. Que maravilha, que maravilha. Pastora Adriana. Amém, graça e paz a todos. É um prazer estar aqui falando da palavra do Senhor, né? Falando o que o Senhor tem falado aos nossos corações, sabendo que Ele tem nos guiado e Ele tem muito mais para fazer em nossas vidas. Então fica ligado aí, dá um like, convide seus amigos, que vai ser muito útil para a vida deles. Bom, a partir de agora você já vai deixando o seu like aqui no nosso programa, já vai compartilhando com todo mundo que você puder e já vai deixando as suas perguntas sobre o nosso tema de hoje. Você acredita no pastoreio de pequenos grupos? Você acredita que este modelo de pastorear pequenos grupos é o mais ideal? Eu já vou jogar a pergunta então para o pastor Sérgio, para ele começar falando com a gente sobre isso. E aí, pastor Sérgio? Amém. É interessante quando a gente olha para a palavra de Deus e percebe que Jesus, ele sempre agiu com pequenos grupos. Ele sempre trouxe um grupo pequeno para perto dele para instruir, né? A ideia do pequeno grupo é justamente abastecer de informação, tratá-los de uma maneira especial, ter tempo, condições de trabalhá-los, né? Uma vez que eles estão um grupo pequeno. Quando o grupo é muito grande, fica um pouco difícil de administrar todas as demandas. Por isso, a estratégia bíblica, a estratégia que Jesus utilizou, é ainda o melhor modelo a ser aplicado, né? Então, são diversas oportunidades para trabalharmos pequenos grupos e é uma ótima oportunidade para a igreja atual dar a devida atenção a esse formato. Nós podemos trabalhar com pequenos grupos em diversas áreas, a começar do nosso lar. Nosso lar é o melhor modelo de pequeno grupo que pode existir. Nós estamos inseridos nesse grupo sempre, né? Graças a Deus temos nossa família e elas devem ser administradas nesse mesmo formato bíblico, e outras demandas onde nós estamos inseridos também, seja na escola, seja no trabalho, seja numa visitação num asilo, seja numa visitação no hospital, seja num bate-papo numa praça, seja no evangelismo, ou seja, são diversas oportunidades para nós trabalharmos pequenos grupos, né? E a ideia é você ajustar um grupo pequeno ali, suficiente para ser trabalhado, e investir em prol do reino, levando a mensagem, a palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu fico muito feliz de poder ouvir o senhor falar de pequenos grupos com tanto entusiasmo, com tanta alegria. Isso me dá o pleno entendimento de que, de fato, o senhor já percebeu que, teologicamente, os pequenos grupos é a única maneira de cuidar do povo nessa geração, né? Eu quero, inclusive, passar à pastora Adriana a pergunta: o que a senhora vê no privilégio de termos pastores conectados a pequenos grupos? É importante? É relevante para a igreja, pastora? É muito importante, né? Temos pastores atuantes 24 horas da nossa vida, né? Porque o ser humano vive em grupos. Então, se cada grupo que a gente vive, como o pastor já disse, trabalho, escola, no parque, na família, se cada grupo nesses grupos nós podemos atuar como pastores, vai ser uma bênção, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Para onde estiver reunidos 2 pessoas ou mais, Ele está presente. Nós podemos ser usados por Ele para que todos conheçam a palavra de Deus. Então, quando a gente fala de pastor, quer dizer uma pessoa que fala da palavra de Deus onde ela estiver.
Então, muitas pessoas esperam, eu vou ter que ser ungido para ser pastor. Não, você tem que ouvir a palavra, ter amor às ovelhas, ter amor às pessoas. Romanos 12:15 diz, alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Então, nós sabemos que em grupos tem pessoas passando por dificuldades, por situações, e precisam de uma palavra, precisam de alguém para estar ouvindo, direcionando, aconselhando. Então, esse é o trabalho do pastor, né? O pastor chamado para o amor mesmo, para estar ali nas causas, ajudando as pessoas. Eu costumo dizer, pastores, que muitas pessoas, inclusive, deixaram o ambiente da igreja e nós, como igreja, não notamos isso, porque a igreja vai crescendo, ela vai tomando uma proporção de volume de reuniões, de volume de povo, que às vezes a gente vai perceber que uma pessoa não está na igreja, ela já está há muito tempo fora da igreja. Por exemplo, olha, nós temos aqui na Plenitude da Fé 3 cultos, aos domingos, né? Aos domingos, 8 da manhã, 10 da manhã, 7 da noite. Eu estarei agora no domingo apostólico, ministrando a palavra. Eu vou olhar na nave da igreja e eu vou notar a ausência de muitas pessoas. Mas eu não tenho como afirmar se essas pessoas vieram às 10 da manhã, se elas vieram às 8 da manhã. Eu não tenho como estar aqui os 3 cultos constantemente. Eu acho que este não é nenhum plano de Deus para a sua igreja, que todos cresçam, todos se desenvolvam. E aí eu entendo que a missão de ter pastores conectados a grupos pequenos de pessoas, conectados de verdade, não é só aquele pastor que dá um cursinho, uma palestra, não, conectado, vendo o dia a dia dessas pessoas, ligando para essas pessoas tendo esse acesso, é a única maneira que a gente tem claramente de ter o cuidado para com a igreja toda, né, pastor Sérgio? Sim, exatamente. A questão principal é essa, né? Ainda que a gente tenha disposição para administrar um grupo maior, em algum momento nós vamos falhar, né? Quanto maior o grupo, maior é a dificuldade de notarmos alguma questão, alguma situação, ou até mesmo a ausência, né? Agora, quando a gente observa que Jesus tinha 12, e a Bíblia fala que tinha ainda muitos mais discípulos, mas os mais próximos, aqueles que seriam os multiplicadores, eram em número de 12, né? E à medida que eles foram sendo treinados, eles também levaram esse mesmo formato de administração de pessoas, de modo que se aproximassem, né? Então nós percebemos, por exemplo, na ocasião em que Pedro ele é convocado por Deus, o próprio Cristo, né, lhe dá uma visão para que ele vá até a casa de Cornélio. Aí lá nós vemos um pequeno grupo reunido, carente de uma orientação adicional, uma vez que já havia uma orientação por parte do próprio Cornélio, que temia a Deus, mas ele precisava saber um pouco mais, né? E à medida que ele buscava isso no Senhor, o Senhor deu uma visão para ele, e ele foi orientado a convidar Pedro para vir para esse pequeno grupo orientar. A exemplo desse episódio, nós podemos perceber que o Senhor está convocando pastores para que estejam disponíveis para também se encaixar em determinados grupos que, pela misericórdia de Deus, já estão sendo formados, né? Já existe o grupo daqueles que precisam ouvir a palavra de Deus, seja nos lares, seja nos ambientes que eu já mencionei, principalmente naqueles ambientes que se equiparam a ambientes fechados, né? As pessoas estão privadas, de certa forma, da liberdade, como, por exemplo, um asilo. O asilo é um ambiente onde se tem um pequeno grupo ansioso por uma visita, né? Ansioso por alguém que fosse até eles ou vá até eles para que administre alguma mensagem, alguma palavra, ou apenas a companhia, né? Uma conversa e etc. E às vezes também nós nos confundimos com relação à assistência. Nós sempre focamos no evangelismo, mas não podemos esquecer que são pessoas. Elas também têm outras questões a serem tratadas e muitas vezes não damos a devida atenção ou abertura para que ela abra o coração e converse também sobre outros assuntos. Então a ideia do pequeno grupo é ser mais abrangente também, claro, em todo momento inserindo a palavra de Deus, mas não sendo maçante, né? A ideia é usar de estratégia para que seja agradável esse ambiente de grupo, como foi biblicamente nesse quesito em que Pedro ele se apresenta naquela família, naquele lar, e o resultado foi maravilhoso, né? Todas as pessoas daquele grupo foram batizados e principalmente, né, como sinal da vontade de Deus em realizar aquela grande obra, foi o batismo com o Espírito Santo que se seguiu ali
e por isso nós percebemos que é um formato maravilhoso que deve ser seguido e precisamos praticar, né? Vamos praticar os pequenos grupos, vamos ser pastores de pequenos grupos, aproveitando toda e qualquer oportunidade. Bom, nós vamos agora para uma chamadinha do nosso Moriá, que está chegando aí, dia 11, né, pessoal? Tem um grande evento na cidade de Suzano. E enquanto vou colocar essa chamadinha para vocês, eu quero que você me faça a seguinte, responda a seguinte pergunta. Você ama estar integrado a pequenos grupos? Por exemplo, você gosta deste cuidado de um pastoreio mais próximo? Seja no Koinonia, seja na rede de jovens, na rede de mulheres, na rede de homens. É importante para você? Responda aqui para a gente e a gente já volta com o nosso bate-papo, tá bom? Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou a pastora Priscila. Eu sou o pastor Wagner. E eu sou a Rebeca. Estamos aqui para fazer um convite muito mais que especial. Dia 11 de novembro, lá no Espaço Mirambava, em Suzano, teremos o Moriá, o dia em que Deus considera seus sonhos. Vem pro Moriá! Estamos de volta, foi rápido, não foi? Tá vendo que coisa boa? Quero agradecer a todos que estão aqui já compartilhando a nossa transmissão, você que está comentando, você que está deixando o seu gostei, seu joinha, muito obrigado. Vou pedir um favor, que você compartilhe com todos os obreiros da igreja, com todas as pessoas da igreja, para que elas possam participar deste bate-papo muito relevante para a igreja nos dias de hoje, tá? Nós estamos falando sobre o pastoreio em pequenos grupos. Hoje, com eles lá, ó, pastor Sérgio e também pastora Adriana, com essa instrumentalidade tremenda, falando do amor de Deus para a gente. E agora a gente vai tocar num assunto muito interessante. Eu quero saber, pastora, quais são as vantagens de ter este pastoreio em pequeno grupo? O que a gente encontra num pequeno grupo? As pessoas sentem um baita medo de participar, às vezes, em pequeno grupo, até por aquela frase que o pastor Sérgio falou agora há pouco. Elas se sentem ameaçadas por um excesso de cuidado, né? E também algumas já vieram de igrejas onde se atuava pequeno grupo como forma de multiplicação. Então sempre existe uma pressão muito grande. E não é disso que a gente está falando aqui, né, pastores? Não, a gente está falando de cuidado, né? De pastoreio. E o que nós temos de relevante no pequeno grupo, pastora? Então, quando nós estamos em pequenos grupos, fica mais flexível o horário. Porque assim, quando tem culto, nós temos os horários de culto, 8, 10, 19. Se você não pode vir esse horário, não tem como adequar, eu só posso ser 7h30, ou até 7. Mas quando a gente se reúne no pequeno grupo, a gente combina, concorda e vê qual horário melhor para todos. Então a gente consegue flexibilizar um pastoreio, reduzindo o custo, inclusive, operacional disso, né, pastor? Porque as pessoas não saem de casa muitas vezes. Por exemplo, Koinonia. Koinonia, a pessoa ela vai se adequar dentro da possibilidade de tempo dela. Para quem não sabe o que é Koinonia, vou explicar primeiro. É o nosso GK, é o nosso grupo de comunhão. Isso é o Koinonia, é o GK. Até eu vou começar a falar mais abreviadamente GK, que eu acho que fica mais fácil das pessoas associarem. É um grupo que nós temos diariamente com oração, discipulado e comunhão. Você escolhe um dia da sua semana. Nós temos pastoreio diário, mas você escolhe um dia da sua semana. Aí a pessoa pode escolher o melhor horário para ela, o melhor dia para ela, ela vai ter o cuidado. É disso que a senhora está falando, pastora? Isso. Então, quando tem muitas pessoas é mais difícil para tudo, né? Mas quando tem poucas é mais fácil o horário,
lugares, pode ser na casa, pode ser no intervalo do trabalho, pode ser em reuniões pequenas na igreja, em salas da igreja. Então tudo fica mais fácil, né? Você reúne o pessoal para tomar um café, senta na mesa, abre a Bíblia, fala, aconselha. Então fica bem mais fácil pastorear um grupo pequeno. Que maravilha, gente. Então, pelo que eu estou entendendo, o grupo pequeno ele é mais flexível e ele é mais fácil de você coordenar ações. Nós fomos fazer uma reunião com toda a igreja num sítio. É muito difícil dar para todo mundo conciliar data, horário e agenda. Agora, quando vai diminuindo esse grupo, a gente vai encontrando mais flexibilidade. O que mais a gente tem de benefício no pequeno grupo, pastora? Além deste, né? Então, às vezes tem pessoas que ainda não conhecem Jesus. Quando você fala igreja, já cria uma situação. Mas quando você fala, eu vou na tua casa, vou fazer uma oração, eu posso ir lá tomar um café... E aí fica mais fácil até da pessoa aceitar a palavra de Deus, né? Uhum. Eu tenho um exemplo, uma vez eu fiz cultos, acho que eu fiquei 4 meses fazendo culto na garagem da minha mãe. E os vizinhos iam todos lá, todos os vizinhos iam para os cultos. Olha, agora a gente precisa de um lugar maior. Alugamos um lugar para fazer igreja. Pessoas que iam lá na garagem não iam para a igreja. Olha só. Até hoje eu falo, Senhor, o que aconteceu? Mas, então assim, quando você está em grupos pequenos, em casas, é bem mais fácil. A pessoa, se sente mais à vontade, ela não se sente pressionada, ela tem mais confiança, podemos dizer assim. Mais inclusivo, né? Mais inclusivo. E eu estou para dizer que é o modelo de Jesus, né? Porque eu nunca vi Jesus pedir para formar a igreja, fazer igreja. Né? Ele sempre disse, olha, vai de 2 em 2, vai de casa em casa, pregando, anunciando, né? E discipulando, fazendo discípulo. Então, nós criamos essa estrutura chamada igreja por conta da lei de um país que determina um espaço específico para cultos, para reuniões e para facilitar a formação da igreja, né? Mas, de fato, para o evangelismo, eu acho que é muito mais fácil você levar alguém para ouvir de Jesus na sua casa comendo um bolo de fubá e um café do que trazê-lo para um culto, onde ele acha 1000 coisas menos do que um culto. As pessoas não têm ideia do que é um culto, quem nunca foi a um culto, né, pastor Sérgio? Né? A gente chega justamente nessa conclusão, né? Como é difícil convencer alguém de ir à igreja. Como é fácil convencer alguém de que Jesus a ama, né? Então, a ideia é justamente perceber essa demanda, né? Nós estamos numa época, principalmente, em que as pessoas, infelizmente, né, têm algumas referências negativas com relação à igreja, se sentiu perseguida por membros religiosos da própria família, se sentiu excluída por algum credo religioso e assim por diante. Então, é necessário nós percebermos que as coisas não é que elas mudaram, né? Mas nós precisamos ser mais sensíveis com relação às características das pessoas, né? Então nós precisamos estar atentos com relação ao que realmente importa. É mais fácil para quem começou lá atrás perceber o quão fácil é se juntar a um pequeno grupo, conversar a respeito de Jesus de forma bem abrangente, bem tranquila, do que num formato religioso dentro de uma liturgia. Nós não estamos aqui dizendo que o formato litúrgico da igreja seja um problema, não é isso que nós estamos dizendo. Mas quando se fala em evangelismo, em discipular, em trazer aquele que desconhece o contexto igreja, sem a igreja, sem o formato igreja nesse começo, é muito mais simples de administrar o assunto. Posteriormente, é óbvio, as pessoas virão à igreja, conseguirão entender a importância da comunhão dentro do templo, em alguns momentos específicos e assim por diante. O fato de se ter esse formato carregado há tanto tempo dessa maneira é justamente o que tem trazido de dificuldade de alguns, principalmente os mais novos na era atual, de compreender o porquê disso, né? A gente estabeleceu que esse é o melhor formato e vem se seguindo desde, de Daniel Berg e Gunnar Wingren, que a gente estabelece um endereço e assim por diante, e aí é tão difícil trazer alguém de fora para esse ambiente, né? E quanto mais glamouroso foi esse ambiente, na minha opinião, mais difícil ainda de trazer. Um andarilho, um mendigo, ele vai estar sujo, não vai estar adequadamente vestido para entrar num ambiente tão glamouroso, então dificilmente ele vai entrar.
ele não vai se sentir confortável em sentar numa cadeira estofada, em pisar num tapete branco, claro. Então ele vai preferir ficar fora desse ambiente para não causar nenhum tipo de constrangimento. Quando se você se reúne com um grupo de mendigos, por exemplo, ali você vai estar no ambiente mais adequado para ele, vai ficar fácil falar de Jesus. E agora a nossa proposta de pequenos grupos vai além de um grupo segmentado por sua dificuldade, necessidade e até o seu ambiente. Porque a internet nos ensinou que podemos alcançar pessoas de várias partes do mundo através do pastoreio de pequenos grupos. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, pastor. A senhora estava até dizendo de pessoas me procurando para discipulado, né? Então, nós estamos vivendo num tempo que a gente pegou a época de cultos no lar, né? Eu tô com Jesus há 24 anos, então eu conheci Jesus no culto no lar. Eu morava no prédio, as pessoas estavam ali cada dia orando na casa de uma pessoa. Daí vem a igreja pequena, e aqui agora a gente já está em templos grandes, né? E fora isso ainda tem internet. Eu estava contando aqui com o pastor que eu tenho um grupo de pessoas de vários lugares do Brasil. E pessoas que entraram na internet procurando discipulado. Tem pessoas de Goiânia, de Barretos, tem mais 2 cidades que agora eu não lembro o nome. E através da internet conseguiram achar o discipulado de batismo. Eu estou discipulando eles sem conhecer através da internet. Então isso também é um meio, né? Então, a gente tem que estar aberto a tudo. Nós sabemos que Deus ele quer que a gente leve a palavra. Então, a gente não pode moldar. Tem que ser desse jeito, tem que ser desse. Não, a gente tem que fazer a nossa parte. Que é pregar o evangelho a toda criatura, ir por todo mundo. Não dá para ir, mas agora a internet alcança, né? Os canais alcançam. Não tem fronteiras. Não tem fronteiras. Eu já ouvi vários testemunhos de pessoas ouvindo um culto, entregar a vida para Jesus, né? Sem ter ninguém ali, é somente a internet mesmo. Então a gente está vendo que Deus está alargando as tendas, Deus graças a Deus, levando a palavra mesmo para todas as pessoas, e cabe a nós ficarmos na nossa posição e fazer a nossa parte. Louvado seja. Eu espero que você que esteja em casa esteja gostando do nosso encontro de hoje. E as suas perguntas que não forem respondidas hoje, a gente sempre se compromete a responder no nosso próximo encontro. A gente já está indo para a reta final do nosso bate-papo, mas eu gostaria que o pastor Sérgio fundamentasse um pouco biblicamente, junto com a pastora Adriana, este conceito do pastoreio de pequenos grupos. Como começa isso? A importância, nós já vimos algumas coisas relacionadas a isso, mas eu gostaria que vocês falassem também sobre, existe diferença de ser um pastor de um grande rebanho e de um pequeno grupo? Diferença, eu digo, o que é bom, o que é ruim entre um e o outro, né? Vamos comparar o pastoreio de um pequeno grupo, o pastoreio de uma grande igreja. Quais os benefícios que existem dentro disso, né? Então, quem vai começar a falar? O pastor Sérgio, acredito, né, pastor? Vamos lá. Bora lá. Quando a gente observa uma grande estrutura, uma igreja, né, estruturada, grande, com muitos membros, nós percebemos que o povo vai com a disposição de ouvir a palavra de Deus, de ter um grande momento de comunhão, e ocorre com a direção de um pastor, né? Ele está ali à frente, ele preparou um sermão, com certeza dirigido pelo Espírito Santo, e vai ser uma grande pregação. Então todos estão ali envolvidos para ouvir essa ministração e serem enriquecidos pela palavra de Deus. No contexto geral, se nós observarmos bem, nós estamos falando de povo convertido, nós estamos falando de pessoas acostumadas a frequentar a igreja, já habilitadas, digamos assim, a servir a Deus dentro de um templo. Mas muitos ficam de fora, né? Muitos não irão a esse encontro, a esse ambiente. Então, acredito que a maior diferença está justamente nesse contexto, em que a igreja formada, estabelecida, ela já tem um grupo listado para participar deste encontro, deste evento, com algumas visitas, claro, sempre há participantes que não fazem parte do grupo naquele momento, porém, o alcance de um grupo pequeno, de uma ministração num lar. Eu também me converti, né, num culto no lar. Se a gente for observar bem,
vamos ter que admitir que os grupos pequenos sempre fizeram parte da vida da igreja, das nossas vidas e sempre funcionaram. E depois nós também participamos de grandes encontros dentro dos templos, dentro das igrejas. Então a diferença seria mais essa, né? O ambiente preparado para os convertidos e o ambiente de pequenos grupos preparado para aqueles que estarão sendo discipulados, são iniciantes na fé e logo estarão também no grande grupo louvando a Deus em determinados momentos. O senhor pensa que as pessoas têm mais chance de ser melhor discipulada, cuidada, pastoreada, fazendo parte de uma mega igreja que não tem nenhum tipo de vínculo com pequenos grupos, ou ainda que ela faça parte de uma grande igreja, mas ela também está presente nas salas de escola bíblica, no discipulado 1 a 1 ou no modelo que a sua igreja adotar? O que o senhor acha? O que o senhor tem para dizer? Eu acredito que o pequeno grupo sempre vai ser mais eficiente, né? No grande mover, no grande encontro de pessoas, é óbvio que tem muito ensinamento, tem muito conteúdo também. Porém, os pequenos grupos sempre serão aqueles mais dirigidos, melhor dirigidos, mais dedicados ao ensino. A própria escola bíblica é um pequeno grupo, né? São salas separadas, são assuntos definidos, tem todo um tratamento mais aproximado, se conhece as pessoas, se conversa olho no olho, né? E num grande templo isso dificilmente vai acontecer. Né? O pregador com certeza vai tentar interagir, mas ele não vai conseguir ir além das 4, 5 fileiras que estão mais próximas do púlpito. Né? Ele vai estar um pouquinho distante daqueles que estarão mais afastados no meio da multidão. Claro que o Espírito Santo dirige, conduz e pode fazer o trabalho excelente que a gente já está acostumado. Mas no contexto geral de você estar confortável em estar numa relação de diálogo, isso vai estar mais claro para quem está na primeira fileira do que para aqueles que estão no final da fila. E falando nisso, né, pastora, a gente tem um encontro com a Palavra de Deus todo domingo, 9h30 da manhã. É uma sala dedicada ao estudo. Quer falar um pouquinho sobre isso? O pastor Sérgio depois já fala também daquele momento de um pequeno grupo também de discipulado na quarta-feira, a última do mês. Então, nós estamos tendo todos os domingos às 9h30 aqui na sede. Nós nos reunimos numa sala que está sendo bênção. Nós temos aprendido bastante sobre os 5 ministérios, sobre a palavra de Deus. Como diz, um pequeno grupo a gente pode abraçar, pode olhar as pessoas, pode, depois da aula, a gente pode perguntar se está precisando de algo. Então, estar junto é muito importante, né? Nós vivemos num mundo que todo mundo corre para lá e para cá, mas quando a gente tem esse momento de comunhão, de estar aprendendo, é muito bom. E graças a Deus, cada dia está aumentando mais. Nós já estamos estudando aqui o jeito de ter uma sala maior. Eu creio que daqui a pouco a gente vai ter que fazer na nave da igreja. Amém? Porque não vai caber mais nas salas. Então, você que está assistindo esse podcast, que tenha vontade de estar conosco, todos os domingos, 9h30 da manhã, estamos aqui. E estamos te fazendo esse convite, vai ser muito bom para a tua vida. E também na quarta-feira, né? Toda última quarta-feira do mês, nós estamos aqui para nos encontrarmos com esse grupo também de 5 ministérios, para um momento aí especial em que todos estarão tanto nos acompanhando nos podcasts pela internet, nos discipulados online, quanto nos presenciais aos domingos pela manhã. Nós estaremos todos reunidos aqui na nave da igreja para poder compartilhar de toda essa experiência, todo esse mover que Deus está realizando em nosso meio. Nós estamos nessa última quarta-feira do mês e todas as últimas quarta-feiras dos próximos meses nos reuniremos aqui para que o Senhor venha nos ativar nos 5 ministérios. Você não pode ficar fora dessa, venha aprender mais de Deus, venha neste pequeno grupo ser discipulado, orientado, e eu tenho certeza que a sua vida vai mudar para melhor. Que maravilha, gente! Olha que programa hoje, meu Deus do céu! Eu vou para um rápido comunicado aqui para você, um convite para você, e na volta a gente já vem fazendo o fechamento do programa, as palavras, as considerações finais da pastora, do pastor, que vai ter liberdade para fazer o que tiver no coração deles, tá bom? Então fica com a gente aqui e vai mandando compartilhamento, vai se inscrevendo para os próximos programas e faça suas perguntas, a gente tem um prazer de responder para você.
Graça e paz, meus irmãos. Estou aqui com esse casal abençoado, a Drica e o Renato, que tem experiências marcantes no Moriá e profunda. Como é que foi essa experiência, 2022 irmã? foi o ano que Deus falou que ia prover. Foi o ano que Deus proverá. E realmente Ele proveu. Proveu principalmente porque eu estava bem, tudo ok nessa data, foi uma data maravilhosa. Só que pós aí eu tive um diagnóstico médico. Meu Deus. E desde aí o meu diagnóstico era que eu não ia andar. Só que a provisão de Deus está todos os dias sobre mim. E eu vejo que esse ano foi realmente um cuidado particular de Deus. Ele proveu em todos os sentidos, em todos os momentos. Então realmente tem que vir. Gente, a promessa é muito grande. O que é falado naquele altar realmente muda a vida, muda a história e faz a gente realmente se conectar com Deus vivo. Então vem conosco, vem pro Moriá, gente. Vai ser incrível. Meu Deus do céu, um diagnóstico que não ia andar. Você está aqui de pé, Deus proveu, Deus sustentou. Amém. Deus está provendo? Está provendo e vamos falar dia 11. Oh, glória! Então, ó, vem pro Moriá. Vem. Deus é Vamos, fiel. gente. Eu disse para você que seria rápido, né? Olha aí, voltamos agora com as considerações finais dos nossos pastores que estão dedicados ao Conselho de Mestres, com uma equipe de primeira que tem levantado essa bandeira no discipulado de vidas. E eu quero já passar para o pastor Sérgio para que ele traga suas considerações finais e quero agradecer mais uma vez, e o pastor, a sua presença aqui para a gente é muito importante, sempre importante. Eu espero que o senhor tenha gostado de estar conosco novamente. Amém, com certeza. É uma alegria enorme estar aqui com vocês, juntamente com o apóstolo, com a pastora. Está sendo uma grande bênção. Mas tudo que é bom dura pouco. Então você tem um encontro marcado conosco aí nos próximos podcasts que nós estaremos aí realizando. Gostaria de finalizar deixando um texto bíblico para meditação, e é justamente a nossa fundamentação dentro desse tema. Mateus capítulo 25, no versículo 42, diz assim, ó: porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes visitar-me. Então esse é um contexto maravilhoso em que Jesus deixa claro a importância dos pastores e de todo aquele que ama Jesus dedicar o seu tempo para fazer algo especial para o seu próximo. Os pequenos grupos estão espalhados pela cidade, estão espalhados pelo mundo, aguardando aquele que serve a Jesus com alegria, com amor e está pronto a fazer o que ele determinou como útil, como necessário para o reino. Então esses grupos aqui, se nós separarmos, nós vamos perceber que nós temos pessoas nos hospitais aguardando a visita do pastor e de alguém que tem um coração alegre, está sendo ativado no pastoreio, nos 5 ministérios, para fazer parte dessa realização de pequenos grupos aí na direção do Senhor, assim como aqueles que estão presos, que da mesma maneira estão carentes de uma visitação. Quantas pessoas necessitadas, esperando realmente um abraço, uma atenção, uma mensagem, né? Então dê atenção a essas pessoas que estão carentes. E se você continuar lendo nesse capítulo, você vai perceber que Jesus faz uma repreensão. Vai ser perigoso para aqueles que desprezam esses grupos que Jesus ama. Então dê atenção para eles e com certeza Jesus também vai se agradar de você, vai se alegrar contigo. Deus abençoe. Que maravilha, pastor Sérgio. Pastora Adriana, suas considerações finais. Muito obrigado por ter vindo. Estou muito contente de saber que você teve tanta disposição e foi tão bem aqui com a gente hoje. Amém. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Amo falar da palavra do Senhor, é que eu mais gosto na minha vida. E você também pode. Você também pode ser um pastor onde você estiver. Como a gente já ouviu aqui, oportunidades não faltam. Lugares não faltam, pessoas não faltam que precisam de um abraço, de uma palavra, que precisa desse amor tão grande que o Senhor já tem repartido conosco.
Então, que você continue buscando ao Senhor, deixando Ele usar a tua vida, e você vai ver as grandes maravilhas que o Senhor vai continuar fazendo. Uau, foi tremendo, gente. Maravilhoso que Deus fez aqui hoje. Pastores, muito obrigado pela vida de vocês. Você que nos acompanhou até agora, que Deus te abençoe. Não vai embora sem antes compartilhar a live com o máximo de pessoas. E aguardo você no nosso próximo encontro, na quarta-feira. A partir das 19 horas, nós temos esse encontro ao vivo no YouTube. Tá maravilhoso, né? Eu estou indo para São Paulo muitas vezes, ouvindo, assistindo, acompanhando os programas anteriores e me alegrando de ver o que Deus está fazendo. Então, muito obrigado você pela sua companhia, obrigado pelo seu carinho, e que Deus te abençoe, e até a próxima semana. Pastores? Deus abençoe, fiquem com Deus. Graça e paz, gente. Tem uma novidade quentinha para você. Dia 11 de novembro, a partir das 16 horas, no Espaço Mirambava, em Suzano, o Moriá vai ter cura, vai ter libertação, vai ter transformação, renovo, restituição e mudança de vida para você e para sua casa. Vem pro Moriá, não perca tempo, venha já!